E nessa noite eu gostaria de compartilhar com você um texto muito específico, que o Senhor literalmente se afirma acerca do seu povo. E o Senhor que se afirma acerca do seu povo, diz de uma maneira muito específica: eu sou o Senhor de vocês. Eu sou o Senhor de vocês. E sendo o Senhor do povo, saiba que Ele não reparte e não divide isso com ninguém, porque Ele passa a ser o que governa, o que faz as coisas acontecerem. Afinal de contas, Ele reina em nossas vidas. Você pode dar um glória a Deus, irmão? Se Ele reina em nossas vidas, nós estamos sujeitos ao governo do reino. E o governo do reino é mais do que informação, é consciência e convicção impregnada na nossa identidade. Quando nós caminhamos através desse princípio de entendimento sobre a identidade, quando temos acesso à revelação, você começa a caminhar convicto, já não retrocedendo naquilo que o Senhor falou. Senão você dá um passo para frente e um passo para trás, um passo para frente e um passo para trás, um passo para frente e um passo para trás, e lá vem ciclos e ciclos e mais ciclos, e a vida continua do mesmo jeito, o que não era para ser. Como que a gente faz para viver tudo isso, pastor? Compreendendo que o Senhor está acima de tudo e acima de todos. A soberania dele, somente a presença, a manifestação da presença na sua glória é capaz de colocar todas as coisas na mais perfeita ordem, num piscar de olhos. Pastor, e por que Ele não se impõe então agora nesse momento? Porque ainda não é o tempo em relação a toda a existência, a toda a terra. Mas esse dia chegará. E questionaram a Cristo acerca desse dia, e Ele disse: esse dia é o Pai que sabe. E o Pai, quando colocar todas as coisas no devido lugar, vai fazer isso através do Filho. Então, os inimigos por estrados dos pés ainda requer o cumprimento de alguns movimentos, e o principal deles é a volta de Cristo. Mas a soberania de Deus continua no mesmo lugar. Ele sempre foi, é e sempre será o único. E nós precisamos reconhecer isso. Amém? Eu gostaria de te convidar a abrir em Joel, capítulo 2, versículo 27. Antes os irmãos ficavam lá em cima, agora eles estão aqui à minha esquerda. Aleluia, Deus abençoe, a paz do Senhor. Joel capítulo 2, versículo 27 tem uma afirmação em relação ao coração do Pai, naquilo que eu estou comunicando com você nessa noite. Então, parece que esse então já pega a gente pelo braço, né? Porque tem sempre uma introdução, um enredo e um roteiro que o Senhor afirma. E depois que você supera isso e compreende isso, esse então está dizendo que haverá esse nível de revelação sobre o que estamos vivendo e o quanto o Senhor tem intervido nisso. Você sabia que tem coisas que o Senhor sustenta na sua vida por misericórdia, por amor, e você não se dá nem conta do que é? Você sabia que tem coisas estruturais na sua família, na sua casa, que você continua sendo a mesma pessoa, e o Senhor sustenta tudo isso, sem você se dar conta do que realmente isso significa, da dimensão disso? Não, pastor, mas eu me garanto. Não. O que garante os filhos e as filhas de Deus é a palavra, e Ele traz sustento sobre isso. Esses dias eu estava conversando com a Viviane, e nós estávamos num assunto muito específico, e a gente estava falando de algumas coisas que o Senhor nos revelou há anos atrás, e que literalmente nós entramos num lugar de anestesia, porque se nós tivéssemos dimensão do rumo que as coisas tomariam ainda muito antes de virmos para São Paulo, nós não teríamos capacidade emocional de administrar tudo isso. E depois passam anos e você vê uma série de outras coisas acontecendo, e quando a gente vai se deparando com o cumprimento dessas palavras, aí que a gente se vê anestesiado mesmo. Porque se houver muita lucidez sobre o todo, sobre tudo que está acontecendo à nossa volta, a quantidade de pessoas, a quantidade de contatos, irmão, é assustador. E no meio disso, se manter íntegro, não vendido
não estar na prateleira nenhum tipo de proposta. Faz com que a gente caminhe nesse entendimento e não se perca. Por quê? Porque o Senhor venda os nossos olhos sobre o todo. Aí a gente começa a orar em casa. Nós fazemos essas orações: Senhor, tenha misericórdia, guarda os nossos irmãos, guarda os nossos amigos, guarda as pessoas que a gente ama, porque a gente está muito ausente, a gente está correndo, a gente está fazendo o que é preciso fazer. Guarda o que está acontecendo à nossa volta. E parece que quando a gente ora sobre isso, dá um frio na barriga bem maior do que o normal, porque a gente vai tendo um presságio, um detalhezinho de todo que é envolvido, a nossa vida, a nossa casa, o nosso título. E a gente se depara com o Senhor revelando, descortinando algumas coisas. E quando Ele descortina algumas coisas, é como se a gente pegasse a cortina e fizesse assim de volta. Tipo, Senhor, como eu sou dependente. E aí a gente se prostra mais um pouco, porque o nível de gratidão vai aumentando em igual proporção àquilo que você vai tendo a revelação do que o Senhor sustenta na sua vida, por pura misericórdia. Então entenda, nem tudo que você está vendo é o que está acontecendo, e nem tudo que você sabe é a realidade dos fatos. O Senhor talvez esteja te guardando de tantos assuntos, porque se eles viessem à tona, você simplesmente não suportaria. Diz Joel: então, vocês saberão que eu estou no meio de Israel, estou no meio do povo. Eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há nenhum. O que está escrito ali, irmão? E não há nenhum. Se não há nenhum outro, está dizendo que existe um governo, que o único é o único de verdade, e que o único não negocia você com nada e nem divide você com ninguém, e que o único tem um senso de propriedade encharcado de amor acerca da sua história, do seu coração, e que cada vez que você se inclina a esse nível de devoção com o Pai, você inflama ainda mais esse amor, você inflama ainda mais essa chama de Deus vivendo em você. Quando isso vai tomando forma, você vai compreendendo o quanto que o seu relacionamento com o Senhor está amadurecendo, ou continua o mesmo. Sabe por que o Senhor não libera muito mais sobre algumas pessoas? Porque talvez a liberação do muito mais também não haja suporte e estrutura para comportar tudo isso. Irmãos, nós temos um caminho lá em casa, que é cada vez menos. Não é cada vez mais, é cada vez menos. Não existe inúmeros pares de sapato, a gente tem diminuído cada vez mais, para ter cada vez menos. É para ter cada vez menos variantes no guarda-roupa, menos variantes na despensa, menos variantes na garagem, para que a gente consiga estar focado, sem distrações, naquilo que precisa ser feito. Talvez você já tenha participado de muitas campanhas de fé para você colocar 5 carros na garagem. Você precisa aprender a viver com aquilo que é necessário, para que as distrações não roubem você do propósito, porque inúmeras coisas podem roubar o teu coração de tal forma, a fim de você, iludido, você está embriagado com tantos assuntos, que aquilo que é a melhor parte, em algum momento falha, porque a oração é segundo plano, o jejum não existe, a devoção ficou de lado, o tempo que sozinho você deveria passar com o Senhor, acabou sendo para resolver outras coisas, afinal de contas, é correria. Você precisa arrumar tempo de qualidade, para que essa linguagem com o Senhor esteja sempre disponível, esteja sempre presente, para que a gente não precise fazer orações de início de culto, dizendo, vamos entrar na tua presença, Senhor. Não, nós já estamos lá, nós só ativamos a chave, pastor Roberto, para que o movimento coletivo seja incendiado e contagiado com tudo aquilo que a palavra tem, que o Espírito tem, para uma noite como essa. E a gente está com cara de uma noite de feriado. Muitos amanhã não trabalham, glória a Deus pela sua vida que você não trabalha. Mas eu sinto uma graça de Deus nesse lugar tão gostosa.
no mover do Espírito de coisas que o Senhor está afirmando como direito de propriedade. E se você veio aqui achando que você é um acidente de percurso, você é um erro histórico, você é alguém perdido no propósito, saiba que o Senhor está te dizendo: você é meu. E Ele não negocia você com ninguém. Pare de flertar com as trevas. Comece a caminhar e viver essa verdade com Ele. Você não vai se frustrar. Talvez um dia a denominação tenha te atrapalhado, mas o Espírito de Deus, aquele que flui através da incumbência do próprio Cristo, jamais gera decepção no coração do homem. Se o homem está esperando as coisas do alto o homem será revestido. Amém? Nunca mais o meu povo será humilhado. Eita glória! A gente já lembra daquela música, né? Quem me viu passar na prova e não me ajudou. Quem te viu andar de busão e não te ajudou, quando te vê de carro vai se arrepender. Dá uma vontade, irmão, de cantar esse hino, mas não está certo. E parece que essa afirmação é um livramento permanente, histórico na vida do indivíduo, como se jamais fossem haver afrontas com relação ao que você vive no cotidiano. Interessante que o Senhor, quando se manifestou, o Senhor Jesus na sua vida, na sua caminhada, na sua história, Ele trilhou um caminho muito específico, e sobre as palavras que se cumpriria na vida dele após esse texto, Ele foi humilhado. Mas o texto diz que não será mais humilhado, pastor. Escute, a questão é como você reage à humilhação e não o fato dela existir. A própria nação de Israel, muito depois desse texto, estou falando do temporal, da questão da linha do tempo sobre aonde ele foi escrito, disse que eles não seriam mais humilhados, mas mesmo depois disso, historicamente, Israel foi humilhado em inúmeras circunstâncias. A questão é que Joel 2 traz uma revelação sobre o Cristo, e a revelação sobre o Cristo traz sobre o Cristo uma carga de responsabilidade sobre o que significa o senhorio do Senhor na vida de alguém. A humilhação é denunciada pelo quanto você se ofende por determinada circunstância, porque só é humilhação não porque outra pessoa percebeu, mas pelo quanto você absorveu aquela calúnia, aquela difamação, o quanto aquilo diminuiu quem você achava que era, ou quem você é de fato. Então, cada vez que pedimos ao Senhor um milagre, cuidado, porque talvez Ele responda com um grande ensino, e quando Ele traz um grande ensino a você, na sua vida, você vai ser espremido literalmente, para que de você saia a virtude, e tudo aquilo que não é também encontre um caminho de saída, para que a sua vida encontre essas dimensões no Espírito, a fim de você viver uma caminhada progressiva em relação ao Senhor. No culto da manhã eu falava e aprofundei muito mais nisso, sobre a importância da jornada acerca dos apóstolos, os discípulos de Jesus. Não era muito para onde eles estavam indo, eles não estavam preocupados com isso, mas com quem eles estavam indo. Então, antes de definir parâmetros na sua vida de direção, por favor, escolha se você está com o Senhor ou não. E se o Senhor está com você ou não, convide-o para vir à sua vida e fazer parte da sua rotina, porque viver sem o Senhor não vale a pena. Presságios específicos de tempo, de programações para 5, 10, 15, 20 anos, 30 anos, desculpa, irmão, não vale. Não vale, porque nem eu e nem você sabemos quanto tempo vamos durar. Como fazer planejamento para quando determinado tempo? Nós não sabemos o que nos separa da morte ou do fim dos dias como conhecemos. Embora nossa consciência seja eterna, o nosso corpo transita por uma vulnerabilidade. Nós somos vulneráveis à morte, e se não morrermos nesse corpo e fomos levados aos ares para nos encontrarmos com o Senhor, assim como a Escritura nos instrui, em algum momento esse corpo será substituído também. Então será findado um ciclo
corpóreo, para que aquilo que é eterno se afirme efetivamente na mente, mas um novo corpo surgirá. A questão é: para onde você está indo? Deixe o fluxo e o rio te conduzir. Agora, com quem você está indo é que vai definir o sucesso e o insucesso da sua vida. E não se trata de você deixar um nome na história para que bisnetos ou trisnetos esqueçam quem é você. Eu não lembro o nome do meu trisavô. Eu acho que eu devo ter anotado aqui, porque eu fiz uma sequenciazinha um dia com uma tia minha, mas não lembro. Deixar o nome na história, esse é um assunto para o Cristo, que transformou não só o calendário, mas todo o estado de existência da terra. Agora, o que a gente vai deixar de verdade? Bons exemplos? Maus exemplos? A questão é transferir através da vida o Espírito, para que os filhos vivam níveis extraordinários e os netos sigam vivendo isso, e os bisnetos e os trisnetos, a fim de que outros lá na frente talvez tenham um presságio ou um detalhe anotado em algum lugar sobre o seu nome, mas que a ênfase da história da sua família é: tinha gente convertida na minha casa e eu desfruto disso até o dia de hoje. Talvez se eu tivesse bisavós que tivessem uma consciência, trisavós, uma consciência do Evangelho lá de trás, eu estivesse vivendo muitas outras coisas hoje, mas graças a Deus que ainda vivo, reflexo dos meus pais, da minha avó em específico, a mãe do meu pai, que deixaram um legado a fim de que nós pudéssemos caminhar. E a história minha e da Viviane é muito parecida sobre esse aspecto geracional, de pessoas que dobravam os joelhos, subiam montes, oravam ao Senhor, buscavam a face de Deus, não se venderam a sistema nenhum e deixaram um caminho aberto para que a gente pudesse tomar as nossas próprias decisões. E pela graça e misericórdia de Deus, tomamos decisões certas em momentos difíceis na nossa vida, que fizeram com que os rumos fossem sendo tomados e seguidos. E se hoje nós podemos caminhar um pouquinho mais rápido, eu tenho certeza que o Tito vai correr, e vai correr solto, livre, para que logo aqueles outros que serão chamados de netos, quando vierem, vão viver esse extraordinário de Deus, sem ter que pagar o preço, porque nós estamos disponíveis e compromissados, para que não haja nenhuma conta futura a ser pago por aqueles que vão vir depois de nós. Quando o Senhor diz: nunca mais o meu povo será humilhado, há um apontamento profético acerca do futuro que diz o seguinte: na figura do Cristo, na figura do Filho de Deus, haverá uma remissão completa, e essa remissão completa será selada pelo Espírito, e já não mais haverão afrontas sem resposta. Em Joel você lê do passado, você faz a interpretação do futuro, do presente, assim como quando foi escrito, mas também aponta o profético sobre os dias que hão de vir. Reinos se levantam, pastor Alex, reinos se estabelecem, reinos são instituídos e destituídos, assim como cantamos aqui. Reinos são afirmados, reinos tomam países, reinos governam por séculos. Reinos têm autoridade sobre inúmeros países, assim como a Inglaterra. Mais de 100 países prestam continência, prestam reverência, reverência à coroa. Tantos outros se instituem e destituem. A questão é que o reino ao qual servimos é um reino perpétuo e inabalável, que não se limita por geografia. Não é do continente A, do continente B, da língua brasileira, da língua africana, Ele é o Senhor de toda a terra, e é este reino perpétuo e inabalável que nós servimos, professamos e declaramos nessa noite. Aleluia! O Senhor faz, e faz do seu jeito, e a gente precisa entender, no alívio de toda essa informação, que querendo ou não querendo, somos seres em processo. Ao sermos seres em processo, nós precisamos entender que a obra ainda não está concluída, nem em mim, nem em você. Lá em Marcos tem um texto muito interessante, e esse texto de Marcos, ele afirma, olha que legal: os discípulos
interagindo com o Cristo. Logo um deles se prostra ao chão. Ao se prostrar ao chão, ele diz: bom mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? É um assunto que estabelece um nível alto de devoção, Luiz, porque coloca alguém que está diante de Jesus prostrado ao chão e fazendo uma pergunta e aguardando uma resposta, como se colocasse no Cristo a responsabilidade sobre todas as suas expectativas. Mas ele usa a palavra bom. E quando ele usa a palavra bom, o tranquilo é Jesus não fazer nada e simplesmente responder. Mas Jesus questiona esse homem, devolvendo na sua afirmação uma verdadeira pergunta. Porque segundo a tradição do ensino diz que perguntas por sábios são respondidas com outras perguntas, para que você que está sendo discipulado aprenda a administrar essas perguntas, a fim de construir a sua própria linha de relacionamento, de raciocínio. Quando ele pergunta: bom mestre, Jesus responde: por que me chamas de bom? Bom é meu Pai que está nos céus. Por que ele fala isso, pastor? Porque a sua obra ainda não havia sido concluída. A obra de Cristo ainda tinha etapas a serem estabelecidas, e quando ele fala acerca do Pai, ele diz: a obra dele é completa desde sempre. E Jesus não ousou se colocar nesse lugar a fim de estabelecer com esse homem a conclusão de quem ele ainda, por ele mesmo, tinha que cumprir o seu caminho, chegar até o lugar que era devido. E a sua morte e a sua ressurreição foram o que estabeleceu esse nível de autoridade que sempre existiu. Olha que estranho. Há quem diga que Jesus é um cara gente boa, que em algum momento nasceu, aí sofreu o que sofreu, ficou quietinho, passou um tempo, morreu injustamente. Aí ressuscitou lá por um milagre que aconteceu, logo ascendeu aos céus, foi embora, deu um beijinho para todo mundo, a gente ficou com o exemplo dele e está tudo certo. Irmão, é muito mais complexo do que isso, porque o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Então o plano que Deus tinha para Jesus já estava estabelecido e consumado, fora do tempo. O tempo ainda não existia e Deus já tinha se resolvido com Cristo em benefício de toda a humanidade. Então querer compreender o Jesus gente boa da Bíblia, querer vivê-lo somente pelo raso, é muito pouco. Nós precisamos entender o que os profetas disseram no passado, trazer isso para a nossa realidade, mas compreender não somente o Cristo histórico, mas o Cristo eterno. É como se Deus tivesse criado a boia antes de inventar a água, porque o pecado ainda não tinha se estabelecido e muito menos a criação tinha sido revelada. Pelas mãos de Deus ainda não havia sido feita. Mas o Cordeiro já havia sido imolado na eternidade, dizendo o seguinte: qualquer margem de erro, a responsabilidade é minha. Ah, mas o Senhor foi irresponsável. Não, o nome disso é responsabilidade. Fazer pela casa e fazer pelos seus, através de um coração paterno, um coração materno, um coração responsável, que pavimenta um caminho para que aqueles que dependem de você não sofram consequências por causa das suas infantilidades. Deus inventou a boia antes de inventar a água. É a tradução sobre que diz: o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Pastor, Deus é distante. Eu tenho uma visão que eu não consigo me relacionar com Ele, é muito distante, é muito longe, é difícil, parece que a gente não consegue entrar nesse lugar. A gente tem que se esforçar muito para se conectar com o Pai. O Senhor é distante e a gente tem que viver numa reverênciazinha, parece que sempre prostrado, sempre sofrendo. A oração tem que ser com a testa franzida, senão não vale. O Senhor trata toda a criação de uma forma.
apenas dizendo haja, produza. Mas aquilo que é relacionado ao homem, Ele coloca a mão. Sabe por quê? Porque o toque é que fundamenta o relacionamento com Deus. A proximidade é o que fundamenta o relacionamento com Deus. É por isso que talvez você tenha dificuldade de lidar com assuntos relacionados à sensibilidade no espírito, porque você não consegue se relacionar com o toque. Irmão, eu sei que eu sou estranho, eu abraço, eu beijo quem eu nunca vi na vida, saio dando a paz do Senhor e já abraço. Posso te abraçar? Posso dar um abraço? Posso, amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, para que o toque também seja uma linguagem de cura, porque o dia que o Senhor te tocar de verdade, você não tenha argumentos e travas emocionais, a fim de que você fique alheio a todo sentimento, a verdade e o amor que estão no coração dele sendo liberados sobre nós nessa noite. Tenha alegria em se relacionar com o Senhor, e que muitas orações sejam feitas com um sorriso no rosto, dando graças a Deus, glorificando o nome do Senhor, porque o Senhor é a nossa força, Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa razão, Ele é o Senhor do culto, Ele é o motivo do ajuntamento, Ele é o motivo que a gente glorifica acima de circunstâncias. Aleluia! Aleluia, aleluia, aleluia. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e quem nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande, cante, irmãos. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante
Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Celebrarei pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra-te com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. pois tu és o Deus pois tu és O Deus Glorifique ao Senhor, irmão. Glorifique a Jesus. Glorifique ao Senhor. Glorifique a Jesus.
Te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. O que vai transformar a sua casa, a sua vida é a glória de Deus. O que vai transformar a sua rotina é a glória de Deus. O que vai fazer com que os seus dias floresçam é a glória de Deus. E como se atrai a glória de Deus? Dando glória a Ele, adorando quem Ele é, entendendo o nível de maturidade que nós somos exigidos todos os dias, a fim de que não apresentemos o nosso evangelho, mas o evangelho do reino, como um ingrediente perfeito, essencial, para que do Senhor venha tudo que a gente precisa. Eu gostaria de fazer uma oração muito específica nessa noite, porque a gente precisa selar tudo isso aqui. E eu gostaria de te pedir, se for possível, se você quiser, para você dar a mão de quem está perto de você, porque há um caminho de remissão acontecendo em nosso meio. Remissão do que, pastor? Do toque do Senhor na sua vida. Não seja mais duro, não seja tão exigente com tantos assuntos. Quer um conselho? Aprendi isso com o meu pastor. Seja tolerante com os outros e exigente consigo mesmo. Não exija dos outros aquilo que você mesmo não tem capacidade de viver. Seja leve, o máximo que você conseguir, e faça disso um exercício de entrega em favor do coletivo. Pastor, mas o meu coletivo nem é tão grande assim, é só eu, minha esposa, meus filhos, alguns parentes próximos, lugar onde eu trabalho. Já está bom, já é muito que você pode fazer com isso, porque o Senhor de toda a terra pode estar em qualquer lugar, e nesse momento a sua onipresença é uma realidade em tantos lugares onde o seu nome está sendo adorado e glorificado. Mas dentre tantos lugares, Ele também escolheu esse lugar para a sua habitação, e uma liberação específica em nosso meio, para que o toque do Senhor seja ressignificado naquilo que fazemos, para que quando a gente ouvir, assim como aquele menininho chamado Samuel, que morava no templo e interagia com os sacerdotes e ouvia o Senhor chamando ele, dizendo: Samuel, Samuel, e ele já próximo de dormir, correu até
o sumo sacerdote Eli disse: eis-me aqui. Ele disse: não, eu não te chamei. E foi pela segunda e na terceira vez. O sacerdote, que em algum momento caminhava pela voz do Senhor, disse: olha, eu acho que é o Senhor que está querendo falar com você. Quando ele disser eis-me aqui, por favor, diga: eis-me aqui. Quando ele perguntar: Samuel, cadê você? Responda: eis-me aqui. E aquele menino recebeu aquilo no coração, e quando a voz do Senhor veio mais uma vez, ele se posicionou dizendo: Senhor, eis-me aqui. Sabe o que isso muda? E aponta para a gente nessa noite? Uma coisa muito básica. Nós precisamos ter sensibilidade no Espírito, para que quando a voz do Senhor nos convoque, a gente entenda que é ela de verdade. Para que a gente não se confunda com muitas vozes, ouvindo a voz do Senhor como a voz referencial que a gente tanto precisa. Por favor, feche seus olhos, curve a sua cabeça.